O fim do começo, capítulo 2. As malas e caixas estavam espalhadas pelo quarto. Letícia sentou-se no chão gelado por um momento, para tentar se organizar mentalmente. Onde eu vou guardar minhas coisas? Sem guarda-roupa vai ficar tudo bagunçado. Odeio bagunça. Olhando ao redor, viu que o quarto era espaçoso, assim como o resto da casa que iria dividir com Camila, uma professora de artes, solteira, que beirava os 30 anos e trabalhava no colégio havia mais de 5 anos. Todos os professores do Colégio Adventista Catarinense, CAC, moravam em casas que foram construídas na periferia da instituição, na Vila dos Funcionários. A planta de todas as casas era igual, o que mudava era a mobília, cuja responsabilidade era dos moradores. O CAC era um colégio interno localizado em Itapoá, e tanto os professores como os alunos internos moravam nos perímetros da instituição. O campus do colégio foi construído como um grande quadrado. No centro estavam o prédio da administração e a igreja. Os outros prédios foram construídos como se estivessem seguindo a linha imaginária desse quadrado. O dormitório masculino era transversal ao feminino. Depois do dormitório masculino, via-se o ginásio, a mercearia e a biblioteca. A Vila dos Funcionários ficava perto do dormitório feminino, que precedia a biblioteca. Dessa maneira, o quadrado se fechava. O colégio também era recheado de árvores de todas as variedades. Embaixo das sombras existiam bancos de madeira rústica, utilizados principalmente pelos alunos para conversar, estudar, tocar violão e descansar depois das refeições. O Colégio Adventista Catarinense era amplo, e todo aquele verde fazia com que fosse um local muito agradável. Letícia sabia que sua estada no colégio não seria longa. Em breve estaria casada com Rogério e desfrutando de seu novo lar. Por isso decidiu que não iria comprar móveis agora. Teria que dar um jeito. Quando tomou essa decisão, parecia ser a melhor opção. Agora, ao olhar ao redor, começou a repensar se havia feito a melhor escolha. Sabia que, se não arrumasse o local, jamais conseguiria viver ali. Era sua personalidade perfeccionista falando mais alto. Tentava achar uma solução para o problema, quando Camila bateu a porta e entrou no quarto antes mesmo que recebesse autorização. E aí, está precisando de ajuda? Sua expressão esbanjava simpatia. Os dentes brancos perolados contrastavam com sua pele negra. Letícia sorriu. Não dava para negar. Camila era uma mulher muito bonita. Alta, esbelta, cabelos encaracolados na altura dos ombros, olhos pretos muito vivos. Acho que nunca vou conseguir organizar minhas coisas, ainda mais sem guarda-roupa. Acho que vou ter que comprar. Mas não podia gastar essa grana agora, reclamou, enquanto enrolava o dedo indicador em uma madeixa dos cabelos finos que caíam delicadamente sobre o ombro estreito. Sempre fazia isso quando estava nervosa. Calma, vamos tentar outra solução. Vou à mercearia mais tarde e posso perguntar se eles têm algumas caixas de madeira. De repente, pode ser uma medida temporária. Nós empilhamos as caixas que viram prateleiras. Tenho espaço no meu guarda-roupa e você pode pendurar algumas roupas lá. A proposta de Camila pareceu satisfatória naquele momento. Letícia estava enfurnada naquele quarto havia algumas horas e decidiu fazer um intervalo. Você já almoçou, Camila? Ainda não, estava pensando em cozinhar macarrão. Então, deixa comigo. Hoje eu vou cozinhar para você. Isso é terapia relaxante para mim, exatamente o que preciso. Nossa, quer dizer que agora moro com uma chefe. Ótimo, vamos lá, eu lhe faço companhia. As duas se dirigiram para a cozinha. Letícia abriu os armários embutidos antigos e encardidos. Começou a pensar. Sua próxima missão era passar uma tarde dando um trato naquele lugar. Olhou ao redor e viu que não tinha muitas opções. Bom, ainda não fiz compras de mercado. Vou ter que improvisar com o que você tem aqui. Fechou as portas dos armários e se dirigiu para a geladeira pequena e branca. Abriu a porta e, enquanto analisava seu conteúdo em busca de ingredientes para compor seu espaguete, perguntou: Camila, quando você decidiu que queria estudar artes? Ela sorriu e puxou um banquinho. Sentou-se com os braços apoiados na mesa redonda que ficava no centro da cozinha quadrada. A primeira lembrança que tenho da infância é da minha avó, me dando uma caixa de giz de cera no meu aniversário de 4 anos. Eu não me lembro de nada antes disso.
Minha avó conta que estávamos passando por um momento muito difícil. Minha mãe morreu quando eu era ainda bebê e meu pai se casou com uma mulher que não me aceitou. Vovó, uma mulher muito humilde, conseguiu minha guarda e me criou. Letícia parou de procurar os ingredientes. Sentiu que, com uma história dessas, a colega merecia sua atenção integral. Puxou um banquinho e sentou em frente a Camila, que continuou. A caixa de giz de cera foi um presente com um grande significado. Permitiu que, pelo desenho, eu pudesse expressar meus sentimentos de solidão, abandono e amor profundo pela minha avó. Ela era uma mulher muito sábia, que investiu tudo o que tinha na minha educação. Consegui estudar com muito esforço e, quando chegou a hora de escolher uma profissão, decidi que queria fazer aquilo que me dava alegria. Estudei educação artística. A expressão de Letícia demonstrava profunda simpatia pela colega. Nossa, Camila, que história! Sinto muito pela sua mãe. Camila esboçou um sorriso. Contar aquela história nunca foi agradável. O desconforto era evidente. Tudo bem, sempre sonhei em conhecer a mulher que me carregou no ventre por 9 meses. Não posso reclamar. Minha avózinha é minha mãe verdadeira, mãe de sangue e de coração. Letícia levantou-se, encheu a panela com água, acendeu a boca do fogão e sentou-se novamente. Sua história me fez pensar como a vida é engraçada. Eu também escolhi minha profissão baseada em momentos que marcaram minha história. Sério? Então me conta, como foi essa descoberta? Letícia abriu o pacote de macarrão. Enquanto quebrava alguns espaguetes em pedaços pequenos, contou. Eu sempre gostei de história. Aliás, minhas amigas me chamam de Forrest Gump, a contadora de histórias. Camila sorriu, estampando seus dentes perfeitos. Quando eu era pequena, todas as noites, meu pai me colocava para dormir. Esse era o momento mais aguardado do dia para mim. Sabia que ele iria contar minha história favorita, a história da redenção. Meu pai usava uma lanterna para interpretar aquilo que estava contando. Sua voz também mudava de acordo com os personagens que interpretava. Até consigo ouvir a sua voz começando a história com as seguintes palavras: Deus sempre existiu. Ele não tem começo nem fim. Ele criou o universo. Todas as galáxias, planetas, estrelas e seres saíram de suas mãos. Enquanto falava isso, girava a lanterna no quarto escuro. Em minha mente de menina, não conseguia entender como Deus não tinha nascido, como o universo podia ser infinito, como as galáxias não se colidiam. Ficava fascinada. Meu quarto se transformava em uma nave espacial. Letícia respirou fundo e continuou. Papai continuava contando que o universo era perfeito e equilibrado. Não existia mal ou tristeza, até que um dia o anjo mais bonito criado por Deus decidiu tomar o lugar do Todo-Poderoso. Isaías 14, versos 12 a 14. Ele era tão especial que convenceu 1/3 dos anjos do céu a seguirem-no. Deus amava muito esse anjo, chamado Lúcifer, mas não podia permitir que seu orgulho e pecado se espalhassem por todo o universo. Nesse instante, a luz da lanterna se apagava. Podia sentir a tristeza de Deus em ter que expulsar Lúcifer do céu. Deus é amor e não podia destruir o anjo mau e o pecado, sem antes mostrar para o universo as consequências do mal. Por isso, permitiu que Lúcifer viesse para um planeta pequenino, recém-criado, pela sua palavra em 7 dias, chamado Terra. Nessa parte da história, a lanterna iluminava a mão fechada de papai. Esse era o nosso planeta. Aqui, Lúcifer encontrou 2 seres perfeitos, criados por Deus, Adão e Eva. Eles moravam no jardim maravilhoso. Deus disse que podiam comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu pai sempre imitava a voz de Deus nessa hora. Essa é a prova de que vocês me amam e me obedecem. Para resumir a história, pois você já deve conhecê-la, eles desobedeceram a Deus, comeram um fruto, saíram do jardim e conheceram o que é pecado e a dor. Lembro-me de que ficava muito triste quando ouvi essa parte da história. Desejava morar no lindo jardim do Éden que meu pai descrevia. Enfim, agora nosso mundo estava contaminado pelo pecado. Qual seria a solução? Perguntava papai.
Deus prometeu para Adão e Eva que enviaria um Salvador. O próprio Filho de Deus viria à Terra dar a vida para se tornar o Redentor do mundo. A promessa de Deus é de que um dia, não só Adão e Eva, mas todos os seus descendentes que acreditassem nesse Salvador, teriam a chance de morar no Jardim do Éden eternamente. 4.000 anos depois, o Salvador nasceu em uma manjedoura em Belém. Seus pais o chamaram de Jesus. Ele viveu para fazer o bem e morreu em uma cruz para dar esperança de salvação aos filhos de Adão e Eva. Depois dessa história, eu dormia pensando em Jesus, o Deus eterno que havia escolhido morrer pelos seres humanos. Essa história sempre me maravilhou. Nossa, Camila suspirou. Já ouvi essa história milhares de vezes, mas nunca dessa maneira. Você tem um dom. Letícia corou. Percebeu que estava falando sem parar havia vários minutos. Camila continuou. Na verdade, essa é a essência da Bíblia. No Antigo Testamento, os patriarcas e o povo de Israel aguardavam a chegada desse Salvador, o Messias. No Novo Testamento, encontramos a história de Jesus e do nascimento da Igreja Cristã. Essa história é muito conhecida, só que hoje, do jeito que você a contou, me lembrei de como é fascinante. O som da água borbulhando na panela ecoou pela cozinha. Letícia levantou-se do banco e jogou cuidadosamente o macarrão na panela enquanto disse: Desculpe, Camila, para variar, me empolguei com a história, viu? Por isso decidi fazer esse curso. Acho que gosto tanto dessa história porque papai me contava com muita paixão. Agora faço a mesma coisa. Realmente, contar história para você é tão natural como respirar. Com certeza, você escolheu a profissão certa. Foi uma escolha difícil. Também pensei em ser cozinheira. Daqui a 10 minutos você vai descobrir se realmente escolhi a profissão certa. Você teve sorte, doutorzinho. O dia hoje tá perfeito para você visitar o Rio de Janeiro. Tiago estava sentado ao lado de tia Esther no Gol 97, enquanto cruzavam o aterro do Flamengo. Tudo é tão bonito, pensava. De um lado, podia ver os jardins bem cuidados do aterro e do outro, o centro da cidade. Tanta gente, tantos carros, agora estavam em frente ao Pão de Açúcar. Parecia ser bem mais bonito do que nas outras vezes em que esteve na cidade para fazer as provas do processo seletivo. Na ocasião, estava muito nervoso para desfrutar da beleza da cidade. Essa aqui é a praia de Botafogo. Se não tivesse esse trânsito, a gente chegava logo em Copacabana. Vai se acostumando, meu filho, o trânsito aqui é de matar. Tiago mal ouvia o que tia Esther estava dizendo. Estava curtindo cada segundo de sua nova vida. O vento quente da manhã carioca bagunçava seu cabelo liso cor de mel, enquanto via um grande shopping à sua esquerda. Esse é o Shopping Rio Sul. É muito bom e dá para vir a pé de casa para cá, se bem que é uma boa caminhada. Agora é só passar por aquele túnel que chegamos a Copacabana. Tiago continuava calado. Estava curtindo cada minuto. Mal podia acreditar que iria morar no Rio, agora na orla da praia de Copacabana. Não resistiu e disse: Tia, isso aqui é lindo demais. Esther riu com um canto da boca e entrou à direita numa rua bem arborizada. Parou o carro em frente à garagem de um prédio de azulejos azuis e buzinou 2 vezes. O porteiro abriu o pesado portão de ferro. Ela entrou na garagem do prédio, estacionando o carro com habilidade. Quando tirou a chave do contato, disse com um sorriso nos lábios finos: Chegamos, meu filho, vamos lá. Tiago desceu e descarregou as malas. O cheiro de mofo e fumaça de escapamento de carro impregnavam aquela garagem subterrânea. Ele olhou ao redor e viu que as paredes da garagem tinham manchas escuras de mofo. Começou a espirrar, tinha alergia. Seguiu a tia em direção ao elevador de serviço, colocou as malas empilhadas em um canto do elevador apertado, e os dois se espremeram no espaço restante. Ela apertou o botão do quarto andar. A porta exterior de madeira se fechou e logo em seguida uma porta de metal engradada deslizou da esquerda para a direita. O elevador começou a subir. Quando parou, a porta de metal abriu automaticamente. Tiago empurrou a porta de madeira ao percorrer os olhos no corredor à sua frente. Percebeu que, apesar de o prédio ser antigo, era bem conservado. Esther dividia o andar com mais 5 moradores. O piso do corredor era coberto por uma lajota cinza que estava bem encerada. Tia Esther apontou para a esquerda e disse:
Meu apartamento é o 405. Eu moro neste prédio há 21 anos. Conheço todos os vizinhos. Tiago tirou as malas de dentro do elevador. Agora sentia as gotas de suor escorrerem pela testa. Tia Esther abriu a porta do apartamento e uma brisa fresca veio ao encontro deles. É a brisa do mar. Este apartamento é bem ventilado. Mesmo quando a cidade está a 40 graus, aqui em casa é sempre fresquinho. Tiago entrou por um pequeno corredor, disputando espaço com as malas. À sua direita estava uma cozinha pequena com azulejo bege, fogão e geladeira da mesma cor, e uma mesinha para 2 pessoas. Mais à frente, viu a sala de estar com 2 sofás antigos de couro marrom e uma estante de madeira que sustentava uma antiga televisão e livros com capas coloridas. A tia indicou um corredor à direita e abriu a porta dizendo: "Este aqui vai ser o seu quarto. Se quiser, pode arrumar suas coisas enquanto vou pôr o feijão para cozinhar. Já está tarde para começar a fazer o almoço. Você gosta de arroz, feijão e farofa?" Aham. Tiago analisava cada centímetro do quartinho apertado que agora seria seu. Foi quando teve uma ideia brilhante. "Tia, você se importa se eu caminhar na praia enquanto você prepara o almoço? Assim posso conhecer a região." "É claro que não me importo, pode ir. Vê se não se perde. Quando sair da portaria do prédio, vire à esquerda e siga reto até a rua da praia. Não demore muito para voltar. Daqui a pouco o almoço fica pronto." Tiago beijou a testa da tia, abriu a mala, pegou um short e uma camiseta, suas sandálias havaianas e se trocou. Foi na direção da saída e antes de bater a porta disse: "Estou indo, tia." O céu estava azul. Tiago flutuava pelas calçadas em formato de mosaico preto e branco de Copacabana. A rua era comprida, cheia de prédios antigos e árvores de troncos largos. Os diversos odores de tempero de comida vindos dos prédios de apartamentos se misturavam no ar. A rua Souza Lima o levava à orla da praia. Pronto, agora era só cruzar a Avenida Atlântica e já estava no calçadão da Princesinha do Mar. Em todos os lados para onde olhava, via gente interessante. Na ciclovia, um casal de jovens deslizava sobre a pista estreita em suas bicicletas. Do outro lado, um senhor bronzeado corria na areia fofa com os chinelos nas mãos. Na calçada, uma mulher que usava óculos de sol imensos e canga amarrada na cintura passeava com seu poodle branco. No quiosque mais à frente, 4 garotas de biquíni estavam tomando água de coco e conversando animadamente. "Uau!" ele pensou suspirando, "elas são lindas." Tiago resolveu tirar o chinelo e se dirigir ao mar. A areia morna que dançava entre os dedos fazia cócegas nos pés. Cruzou muitos guarda-sóis coloridos até sentir que a areia estava ficando dura e fria. Bem à sua frente estava o mar, azul infinito. Fechou os olhos, respirou fundo, sentiu que podia voar. A brisa fresquinha vindo do sul fazia a areia das pequenas alfinetadas na perna. Perdida em seu mundo, não percebeu que o mar tinha vindo ao seu encontro. A água gelada molhou seus pés até o tornozelo, juntando-se logo em seguida ao resto do mar. Abriu um sorriso e pensou: "Não troco essa vida por nada. Finalmente agora posso fazer tudo o que sempre sonhei." A hora de pico do VG Vida havia passado. Agora, só os últimos fregueses enchiam um prato no balcão self-service. Laércio estava no escritório fazendo o balanço financeiro da semana. Depois de conferir os gastos e os lucros, suspirou aliviado. O restaurante dava muito trabalho e o lucro diário era pequeno, mas satisfatório. Saiu do escritório e viu que os últimos clientes haviam ido embora. Nelson trancou as portas de entrada e começou a retirar as toalhas sujas das mesas. "Nossa, o dia foi bem movimentado. Não parei de colocar comida no balcão nem um minuto." Laércio começou a tirar alguns pratos sujos das mesas e levar para a cozinha. Sabia que Nelson tinha razão em reclamar. Geralmente, Júlia estava ali para ajudar. Como não havia aparecido, o serviço teve que ser dividido por 3. Ao acabar de ajudar a limpar as mesas, Laércio voltou ao escritório para colocar o dinheiro recebido dos últimos fregueses junto ao dinheiro que já havia contado. Quando entrou no escritório, percebeu que, com a correria do dia, tinha esquecido de ler o jornal, coisa que fazia religiosamente todos os dias. A notícia da primeira página era sobre o jogo do Atlético Mineiro e Flamengo.
O Flamengo ganhara de 2-1. Como não se interessava por futebol, folheou as páginas do jornal até que uma nota chamou a atenção. O título era: Presidente norte-americano visita Papa e assina um tratado contra a crise financeira. Apesar de se ter muita coisa para fazer no restaurante, Laércio não pôde resistir à curiosidade. Sentou-se atrás de sua mesa para ler a pequena matéria. O presidente norte-americano John Harris finalizou sua visita de 2 dias ao Vaticano, assinando um tratado com o Papa Romano I. O país, que há algum tempo enfrenta séria crise financeira, fez um acordo com a maior potência religiosa mundial. Os detalhes do tratado ainda não foram divulgados, mas sabe-se que o Vaticano se comprometeu a injetar uma elevada quantia de dinheiro no país para o desenvolvimento de projetos sociais e educacionais. Esse tratado é resultado de esforços antigos por parte da Igreja e das principais economias mundiais em unir forças para desenvolver projetos que possam auxiliar especialmente os países mais impactados pela crise financeira. O Papa Romano I afirmou que as negociações entre a Igreja e a União Europeia estão bem avançadas. O tratado deve ser assinado nos próximos meses. Disse também que alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, mostraram interesse em aderir ao programa proposto pela Igreja. Uma equipe do Vaticano tem uma reunião marcada com assessores do presidente Harris na próxima semana em Washington, para discutir os projetos que serão implantados ainda neste ano. Laércio tirou o lenço do bolso e enxugou as gotas de suor que brotavam de sua testa. Aquilo era preocupante. Levantou-se subitamente, carregando o jornal, e antes de sair do restaurante disse: Nelson, vou dar uma saidinha e volto em mais ou menos 40 minutos. Ajude a Luzia a terminar de limpar a cozinha, tá?